Amigos colecionadores, bem-vindos de volta. Eu sou o Mauro e esse é mais um episódio do MBM Cast, o primeiro podcast em língua portuguesa sobre colecionismo na cultura pop. E para mais um papo descontraído, aliás, esse é mais... Helder, eu vou te falar que esse tem muito mais conteúdo do que descontraído, porque total. A gente vai falar nada mais, nada menos do que o Poderoso Chefão, né? Então, a maior trilogia da história do cinema. Pronto, falei. Pois é, não, eu tenho certeza que seria o que você ia falar. Mas já que eu já te entreguei tudo, como estamos aí, professor Helder? Tudo bem aí? Tudo tranquilo? Tudo certo, tudo tranquilo, empolgadíssimo. Esse eu tenho certeza que você vai ficar mega empolgado, né? Eu sei que Trilogia Poderoso Chefão é a sua, talvez, predileta, né? Sem dúvida. É o meu filme favorito de todos os tempos, Mauro. Eu vou te dizer que do meu pai também, tá? Do meu pai também. E eu partilho, porque, fantástico. Realmente vale a pena a gente fazer um programa só sobre o Poderoso Chefão. E você já entregou aí, ó, no seu vídeo. Olá. Né? Mostra pra gente já de cara, né? Vamos mostrar. Tá aqui, ó, Don Corleone da Hot Toys, escala 1/6. Só trouxe, né, ele sentadinho na cadeira, naquela posição classicona lá do início do primeiro filme. Essa head ele com a cena do gatinho. Essa head é fantástica. Ó lá, deixando aqui mais de perto. A pergunta é ostentação, é status ou é orgulho? É um pouco de cada coisa. A gente tá brincando, né? Pessoal, porque quem tem essa peça, né? E a gente tinha essa peça na MBM e recentemente ela foi comprada, né? Era a gente lá a gente sempre tem 10 peças mega raras, é uma regra que a gente tem na MBM. E o Poderoso Chefão, não adianta, né? A hora que ele cai, ele aparece lá, e foi a segunda vez que ele apareceu. A gente tá falando de uma das 5 peças de Hot Toys mais raras do mundo. Então, Helder, parabéns, tá? Porque valeu, obrigado, mano. Tem que ter muito orgulho dessa peça aí, uma super raridade. E a gente vê que é uma peça absolutamente diferenciada, né? Eu não sei se você tá com a caixa dela aí para para. Não tô. Você acredita que eu não tô, infelizmente. Mas a caixa é um show à parte também. Porque ela é grande, bem vistosa, e ela reproduz em alto relevo a fisionomia do chefão, né? O Marlon Brando assim de perfil. Não, e em veludo, né? E em veludo. E não tem nada de... para quem está nos ouvindo, e lógico, não consegue imaginar a caixa, realmente a imagem do cartaz do cinema, certo? Isso, um dos cartazes. Um dos cartazes do cinema, aquele que é preto e vermelho só, onde o vermelho é justamente o contorno da face do Poderoso Chefão. Isso, certo? Exato. E essa parte vermelha é toda em veludo e ela é uma caixa comprida, maior do que, né, o padrão de Hot Toys. E assim, absolutamente zero de plástico. Zero, não tem nada. É uma caixa realmente luxo, né, total. É bonita. E vem com um book, demais, né, ainda falando do filme, com fotos, é uma coisa, é um outro patamar de peça. Mas é pela raridade, né, uma peça antiga e que quem tem... A gente tá falando de uma peça aí de 2006, 2007, por aí, né? Eu não lembro, mas é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E você sabe que foi o meu primeiro Hot Toys. Olha só que engraçado. E eu já, assim, eu tenho muitos Hot Toys, a maioria das minhas peças de coleção são Hot Toys. Mas assim, eu já rodei muitas figuras de Hot Toys. Né? Aquela coisa de comprar, ficar um tempo, tal, achar que não tem a ver, pega e vende. E esse daqui foi o primeiro Hot Toys e continua firme e forte no expositor. E é incrível, porque assim, acertou lógico, na Red não vou nem falar, mas sabe, no físico do Marlon Brando, no caimento da roupa, no nível de detalhes, aí pra gente não tá mostrando, mas ele vem com o backdrop da sala de estar ali, onde ele recebe lá os convidados para poder falar de business, né? De business durante o casamento.
Eu tenho a foto, eu vou colocar depois lá no Instagram do MBMcast, que aí legal, isso é bacana. Tem o backdrop, ele com ele todo montado, e também a foto da caixa, para o pessoal ter a exata noção do que a gente está conversando aqui, né? E, assim, tirando a Hot Toys, Helder, a única empresa que eu lembro que fez uma versão do Poderoso Chefão foi a Dan Toys, que também era em escala 1:6, também um articulado, não me lembro de status. E é um lançamento mais recente. Muito recente, do ano passado. Mais recente. Do ano passado. Se eu não me engano, tem. Mas não é bonito. Não é isso aqui. Com certeza, eu já comparei e não é a mesma coisa. Sim. Né? A Damn Toys também lançou uma versão do Don Corleone, que é a versão que ele tá de terno cinza, que é uma versão quando ele é alvejado no primeiro filme, quando ele sofre o atentado. Ele vem até com sobretudo, quando ele tá alvejado, quando ele vem o sobretudo e vem o saco com a cesta de frutas também. Porque ele sempre compra frutas, né? Exatamente. É interessante a figura. A peça é muito legal. A peça não lógico, eu tô comparando com a Hot Toys pelo fato de todo o glamour, né, que se gerou em volta da peça da Hot Toys, mas a peça da Hot Toys é lindíssima também. Vou pegar umas fotos, a gente não tem ela lá na MBM, então eu vou pegar umas fotos da internet e também colocar no Instagram, para as próprias pessoas terem conhecimento aí do que a gente está falando, tá? Sim. Agora, pelo que eu me recordo também, tem uma estátua recente, eu não me lembro qual o fabricante, talvez você saiba, mas é tipo em escala 1:3, 1:4, do Poderoso Chefão. Não me lembro, eu não me lembro. Sim, eu vi isso, eu vi essa estátua numa loja da Iron Studios mesmo. Tá. Certo? Vi ao vivo, linda, bonita também, mas eu não troco meu Hot Toys por ela, não. Agora, essa franquia tem tanto apelo, eu acabei de citar a Iron Studios. A própria Iron Studios licenciou a franquia Poderoso Chefão, e para o ano que vem, provavelmente, a gente vai ter o Don Corleone. Eles já até anunciaram na San Diego Comic Con, desse ano, eles apresentaram lá o protótipo e ficou uma peça muito bonita também, assim, e retratando essa cena dele no escritório, tanto que tem a versão deluxe que eles falam, né, a versão mais de luxo, que vem com a escrivaninha. Então vem ele, né? A escrivaninha, né? Se você for trocar e quiser vender o seu, a gente conversa, tá bom? Nada feio. Bom, vamos lá, vamos continuar. Eu tinha que mostrar, você já deixou ele aí, né? Ele vai participar de toda a conversa ali. Isso aí. Tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai falar, porque senão ele vai nos fuzilar, entendeu? Ele chama os capangas pra gente fuzilar a gente. Até porque essa cena do início do filme, né, essa cena que ele está sentado na cadeira com o gatinho, eu acho muito interessante porque mostra exatamente a dualidade do Don Corleone, né? A capacidade dele de ser extremamente afetuoso, e ele é um cara super afetuoso, não só com o gatinho, mas com a família, isso fica principalmente evidente. Com a família, claro. Claro, sem dúvida, mas ao mesmo tempo, né, ele discutindo, como você disse, business. Então, é a capacidade dele ser afetuoso e letal ao mesmo tempo. Né? Isso é muito bacana da dualidade que a gente pode enxergar no Don Corleone. Muito bem. Vamos lá. Vamos dividir o programa, né? Pelo menos a gente fez uma boa pesquisa antes para poder escrever o roteiro. E assim, vamos dividir o programa em algumas partes. Então, primeiro, a gente vai falar um pouquinho da biografia do Francis Ford Coppola, tá? Beleza. Depois, a questão de como que se cria uma obra-prima chamada O Poderoso Chefão. Então, o processo criativo disso, e aí é meio que chovendo melhado, porque Francis Ford Coppola é o cara, né? Embora a gente vá falar de umas curiosidades interessantes. Você sabe que ele é um dos meus cineastas favoritos também. Né? Sempre foi.
Sempre foi. Até porque ele tem 2 grandes filmes da minha vida, O Poderoso Chefão e esse cabe até um programa específico só para falar dele, Drácula de Bram Stoker. Mas aí... mas aí você vai entrar... Também tem muita gente que gosta de Apocalipse Now, né? Então... e Apocalipse Now, não vou dizer, não vou negar. Não, claro. Se a gente pensar, esses são os grandes clássicos. Não, por isso. Quer dizer, a gente já está entrando no primeiro ponto, mas aí depois a gente explora os filmes, né? Olhando individualmente Poderoso Chefão 1, Poderoso Chefão 2 e depois o Poderoso Chefão 3. Eu preciso fazer uma coisa, tô dando risada aqui porque eu achei que você fosse falar, não, porque tem 2 filmes do Francis Ford Coppola que são os meus filmes prediletos, o Poderoso Chefão 1 e 2, que é o que normalmente meu pai fala, né? Pai, quais são os seus 2 filmes prediletos? Ele ia falar o Poderoso Chefão 1 e o Poderoso Chefão 2, acabou. Na verdade, para mim, eu considero o Poderoso... Eu já falei isso para você. Eu considero o Poderoso Chefão não como uma trilogia, mas como um filme de, sei lá, 9, 10 horas. Então, ainda mais com a nova versão da parte 3 que a gente tem agora. Mas aí, daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Então, assim, eu acho um grande filme. Né? Por isso que não existe parte 1, 2 e 3 para mim. Não, eu concordo com você, tá? A única coisa é que, isso a gente tá falando nos bastidores, né? Essa nova versão da parte 3, que com certeza os grandes fãs de Poderoso Chefão têm conhecimento sobre, né, dela, retrata um outro filme, né? Aí faz a junção que ficou meio... Que faltou, na verdade. Que faltou. Não que faltou, mas que ficou meio... né? Que aí você fala, mas é porque o Poderoso Chefão 3 quase 20 anos, foi feito quase 20 anos, 15 anos, né? Praticamente depois e teve muita interferência do estúdio. Sim. Muita interferência da... Segura. A gente se empolga. Então vamos lá. Francis Ford Coppola. Já estamos falando de Francis Ford Coppola. Então já falamos de um pouquinho de Apocalipse Now. Né, a filmologia dele passa por outras obras-primas que não foi o Poderoso Chefão, mas que é óbvio que você lembra dele no Poderoso Chefão 1 e 2 por conta dos prêmios todos que, né, Poderoso Chefão 1 ganhou Oscar, o Poderoso Chefão 2 ganhou Oscar, então, quer dizer, foi, eu acho que o único filme na história, se me corrija se eu estiver errado, em que a parte 1 e a parte 2 foram ganharam como melhor filme. Melhor filme. Melhor filme. Exatamente. É a única continuação que foi premiada com o Oscar de melhor filme. Né? Não existe nenhum outro caso nesse sentido. E é claro que, curiosamente, o Coppola ele não ganhou como diretor no parte 1. Ele perdeu para o Bob Fosse do filme Cabaré. Você acredita? Não que o Cabaré seja um filme ruim, mas assim, tava lá no páreo Cabaré, Bob Fosse e Francis Ford Coppola, Poderoso Chefão. Ele perdeu. Ele só veio a ganhar o Oscar de diretor com a parte 2. Veja só que doideira. Eu acho que o pessoal falou, putz, a gente fez uma besteira aqui, vamos corrigir essa história. Que bobagem. Não, eles devem ter dado graças a Deus, né, o pessoal da academia, né, de falar, graças a Deus ele fez essa parte 2 e esse filme é tão maravilhoso quanto o primeiro, certo? Não é tão genial quanto o primeiro, porque, putz, cara, não ter premiado o primeiro filme e ele, né, enquanto diretor, porque não tem jeito, é o que você estava começando a falar. Pô, ele tem obras memoráveis. De cabeça, a gente lembra de Poderoso Chefão, Drácula de Bram Stoker, Apocalipse Now, mas assim, o Francis Ford Coppola foi um cara muito prolífico, né? Então ele fez outros grandes filmes. Ele, por exemplo, um filme que fica de indicação, né? Talvez o pessoal que esteja assistindo, escutando a gente nunca tenha ouvido falar, mas A Conversação, que é um filme com Gene Hackman, que é um filme de espionagem. Ele ganhou a Palma de Ouro, para você ter uma ideia, né? Então é um filmaço também. Ele fez Vida Sem... É muito reconhecido. Ele fez Vida Sem talento, Rumo. Né? Na verdade, não é assim... É o talento. É o talento e sabe um filme, o resultado disso nas obras, né? Sabe um filme que eu adoro dele, que é um filme pequeno dele, que é um filme em preto e branco até,
né, que é Humble Fish, o Selvagem da Motocicleta, que é com Mickey Rourke e com Matt Dillon. Meu, é um filmaço. Tucker, o homem em seu sonho, com Jeff Bridges, que ele Tucker. Conta, ele faz a biografia do Tucker. Tinha esquecido do Tucker. Pô, coisa mais linda. Sabe que eu vi um Tucker ao vivo? Você sabia dessa? Não vi. Você sabe que em 2000 só abrindo um parênteses rápido aqui, porque essa história é boa e tem a ver com o Poderoso Chefão. Em 2012 eu viajei para Califórnia. E fui para São Francisco, mas na verdade o meu interesse principal era ir conhecer Napa Valley, as vinherias de Napa Valley. E em Napa Valley tem a Francis Ford Coppola Winery. Então ele tem a vinheirinha, porque ele hoje é um homem dos vinhos. Sim. O Coppola não filma mais, ele tá com a vida ganha. Obviamente. Já tava, né? Na verdade, já tava. Parou de fumar. Já tava. Cansei. Vou ficar com vinho, é mais gostoso, sei lá. Já tava. E aí eu fui fazer um tour pela vinheria, fui conhecer a vinheria, tal, fica numa propriedade maravilhosa. Você vai lá na vinícola dele, experimenta os rótulos de vinho e tal, bacana. Só que tem um baita restaurante gourmet, assim, uma gastronomia italiana maravilhosa, e tem toda uma parte da casa onde tem esse restaurante, que é um museu dele com todos os prêmios. Então, assim, a Palma de Ouro em Cannes, por Apocalipse Now, os Oscars, todos os Oscars do Chefão estão todos lá expostos. E no meio desse salão com essa exposição de produtos tem o Tucker original que ele tem, que ele é o dono. Foram produzidos 50 Tuckers no mundo, né? Sobraram pouquíssimos. E ele tem lá um cor de vinho assim maravilhoso, assim no meio do salão, né? No meio do salão e assim. É um legado, né, cara? É um legado. É um legado. Então é claro que ele construiu. Eu acho que essa é a palavra, Mauro. Ele construiu um legado. É ali que eles inclusive colocaram o anel de flores que tem no casamento do primeiro chefão? Sim, exatamente. Então tá bom. É isso legal, mesmo. É isso mesmo. Porque é ali que o anel de flores ali. Exato, que é aquela. Que eles passam, né? Quando eles passam. Que é aquele arco. O arco. Exatamente. Não é um anel, é um arco. Aquele arco com os arranjos de flores, assim, e é o original do filme. Sim, tá lá, exposto. Sim. E assim, na beirada da piscina, né? Porque tem um quê meio de clube exclusivo que você pode pagar. A gente descobriu isso depois, né? Que você poderia ter um day use, imagina, um day use na vinícola do Coppola. Mas, enfim, tá lá também. Tá. E foi retirado exatamente do primeiro filme. Tá. Onde que fica a propriedade? Onde você falou? Em Napa Valley. Napa Valley. Tá, beleza. Napa Valley. Saindo de São Francisco. A gente não comentou aqui, né? Francis Ford Coppola foi nascido em 1939 em Detroit, Michigan. Boa. Então eu achei que talvez ele fosse querer voltar às origens, assim, mas não, ele foi amarrar o burrinho dele em outro lugar. Em outro lugar. Mas ao mesmo tempo, Detroit, Michigan, é legal pensar Detroit como a terra da indústria automobilística, né? Que foi, sim, e onde saiu o Tucker, né? Onde saiu E que tem tudo, né? E que tem tudo a ver, é interessante, o interesse dele também por retratar essa figura, né, da história americana, que é muito emblemático, assim. Sim, né? Sim. Legal. Boa. É isso mesmo. Muito bem. Então... E aí, quer dizer, aí vamos pensar assim, então, num Francis Ford Coppola, que já tinha lá para 1973, né? Já tinha sido indicado ao Oscar. 72 foi o primeiro Chefão, certo? Ele saiu em 72 no cinema. Isso. Mas não, o que eu ia comentar é o seguinte, é que ele já tinha... quer dizer, uma bagagem quando ele foi escrever O Poderoso Chefão, né? E aí a gente entra aqui agora na questão criativa dessa, né, de como pegar essa bagagem que ele tinha e como é que ele foi lapidando, na verdade. Porque
O Poderoso Chefão, Helder, ele é um livro, certo? O Chefão. Sim, é uma adaptação do livro do Mário Puzo. Do Mário Exatamente. Puzo, né? Um super escritor, fez que no final das contas depois foi escrever o roteiro do Superman, isso é fantástico, né? É sempre bom lembrar disso. Superman 1 com o Christopher Reeve, mas aí o Francis Ford Coppola, né, falou, vamos fazer então a adaptação do Chefão, que é maravilhoso. Eu li o Chefão do Mário Puzo, realmente. Eu li também. O nível de detalhes é isso que é legal, né, porque ele realmente conseguiu transpor fantasticamente os detalhes do livro para a tela de cinema, né? Algumas pequenas mudanças e algumas coisas um pouquinho diferentes, mas basicamente o que você encontra no livro ali, o principal, né, tá ali, né? Eu preciso mostrar uma coisa para quem está assistindo a gente aqui, né? Vou tirar o Chefão aqui de lado por enquanto, que tem a ver com o que você está falando, que é uma transposição praticamente idêntica. Olha esse livro que eu tenho aqui, estou mostrando para quem está assistindo a gente. The Godfather Notebook. The Godfather Notebook. O que é isso aqui? Eu vou abrir aqui para tentar ilustrar um pouco o que você tem aqui. Olha o que o Coppola fez junto. Claro, foi uma colaboração com o Mário Puzo, certo? Tá. Só que, olha só que interessante. O que você tem aqui é uma reprodução facsímile das páginas do livro. Então, são todas as páginas do livro mesmo, com todos os capítulos, E o que isso mostra? O processo criativo do Coppola. Então, ele ia anotando página por página do livro, ele ia fazendo anotações que serviram de inspiração para direção de atores, para definição da cenografia, para definição da dramaticidade da cena, do que e como deveria ser, né, o que deveria ser cortado ou não. Olha só que interessante isso aqui, né, a página riscada. Sim. Né, então, coisas que teriam a ver com a visão que ele queria imprimir, né, no filme, você tem aqui detalhado. Então é interessante a gente pensar que, de fato, o livro foi o primeiro, né, o primeiro passo em que ele decupou o livro inteiro para depois fazer o roteiro. E ele fez um roteiro. Né? Eu fiz, trouxe aqui só para... É coisa de fã esse nosso episódio, né? Então, estou provando aqui o quão fã eu sou. Né? Então, esse livro aqui é o roteiro ilustrado. Tá. Então, é bacana que aqui você tem, aí sim, a transposição das ideias, certo? Muito a transposição das ideias do notebook para um screenplay mesmo. Sim. Né? Então, isso que você falou, Mauro, tem tudo a ver. Sim. Assim, Sim. Ele, de fato, ele teve um trabalho assim em total sinergia com a visão do Mário Puzo. Sim, né? Tanto que quando eu fui ler o livro, eu li o livro depois, né? E normalmente o livro ele tem uma riqueza de detalhes muito maior do que você consegue colocar, o que você viu nas telas, né? E claro. no Poderoso Chefão é interessante, é um sentimento que é tudo, é como se você tivesse pegado o filme e colocado ele em letras, né? Total, perfeito. De tão bem adaptado que ele foi. Adaptado. Tem algumas coisas diferentes, umas pequenas coisas que são interessantes, por exemplo, a morte do Sonny, né? Que no filme acontece quando ele vai passar naquele pedágio, né? Tipo ele parece um pedágio, né? E aí eles fecham o cerco ali e ele é fuzilado, né? Quando você vai ler isso no livro, como é que você descobre que o Sonny morreu? Porque no início do filme, quando ele vai recebendo as pessoas, né, para escutar os problemas, para tentar ajudar, e ele tem aquela frase célebre onde ele fala
eu vou te ajudar, né? Mas um dia eu vou te pedir também, eu vou te pedir um favor. E aí, o favor que ele vai pedir é justamente o que faz os velórios. Ele é um agente funerário. É um agente funerário, isso, para um agente funerário. Um agente funerário. Ele falou, e aí ele chega e fala assim, olha o que eles fizeram com meu filho, por favor. Né? Com a filha dele. Com a filha dele. Fizeram com a filha. Não, porque ele leva o corpo do Sonic. Não. É que a gente tá confundindo. Eu confundi. O agente funerário, ele pede um favor pro Don Corleone, porque a filha desse agente, ele foi abusada e maltratada e tal. É isso. E aí ele ajuda. E aí, quando morre, ele leva o Sonic pro agente funerário. Perfeito. Por favor, não deixe que a mãe dele o veja dessa forma. Pedindo pra Olha o que fizeram com o meu filhinho, né? Uma coisa assim, né? Filho e tal, né? É super emocionante no livro, e é uma coisa que não tem. Ele realmente, o Francis Ford Coppola, ele fez de uma forma diferente durante O Poderoso Chefão. Então essa é só um exemplo do que eu lembro de uma parte importante da história que foi alterado, mas basicamente o resto... Não, e assim, né, Mauro? E cabe dizer que o livro do Mário Puzo, O Poderoso Chefão, ele traz também aquela narrativa do Vito Corleone, né, que a gente vê na parte 2. Sim. Né? Sim. Então é interessante que você tem também no livro essa surpresa. Para quem nunca teve contato com o livro, existe uma história sendo contada da família Corleone, da ascensão do Vito Corleone ao poder, saído da Sicília, e do Michael Corleone. Sim. Então, existe um paralelismo que já acontece no próprio livro. Claro que, e é evidente que essa foi uma decisão criativa que eu achei perfeita, o Coppola ele tomou a decisão de, não, peraí, vamos na verdade focar no Michael Corleone, né? Aquele que abandona a vida legítima para uma vida criminosa. Sim. E ele que estava fora, né? Fora das tramas, né? Que ele volta, das engrenagens lá da família. Isso, ele volta pro casamento da irmã, né? Exatamente. E ainda um soldado, né? Que Sim. entra com a roupa de soldado e tudo mais, com a namorada. E ainda deixa aquela coisa, não, mas essa é a minha família, não sou eu, né? Ele ainda deixa bem claro isso. Mas, já que a gente está entrando também na parte criativa, Helder, a gente, como a gente fez em vários outros episódios, né? Homem de Ferro, falando do Robert Downey Jr., vamos falar, né? Quando foi falar do Senhor dos Anéis, falou de cada um dos personagens principais, Star Wars a mesma coisa. E aqui a gente não estaria com essa peça do Don Corleone, da Hot Toys, na nossa frente, se o Marlon Brando não tivesse feito, lógico, um trabalho incrível de transposição, de composição e de composição do personagem. Ele já era um super ator na época, não foi por causa disso, acho que só foi aumentar a gama, né, de elogios a ele como ator e tudo mais, certo? E aí ele foi inclusive depois ser o pai do Superman, né? Do próprio Christopher Reeve, né? Juntou tudo isso de novo. Tô falando de novo porque é o roteiro do Mário Puzo, né? Então eu falei, não, beleza, vamos trazer ele também, que também tinha feito sucesso, enfim. Mas aí é o nosso capítulo do Superman ali, da DC. Mas aí, quer dizer, realmente é um Don Corleone que é fantástico e que passa o bastão pro Michael Corleone, que no início do filme talvez fosse o menos provável de acontecer, né? Se você tentar imaginar o que vai acontecer com a história, né? Pelo fato dele estar fora, como a gente está comentando aqui, mas que ele retrata depois do pai ter sido
vítima alvejado. Alvejado, vítima da tentativa de assassinato. Assassinato, né? Lá pelo Solosso, lembra? Pelo Solosso, exatamente. Ele se mostra com uma característica que hoje em dia é muito valorizada, que é o quê? A inteligência emocional para cuidar das coisas de uma forma serena, né? Racional, uma forma onde os negócios deveriam ser feitos assim como o pai dele faz, né? Você lembra aquela parte do início do filme também, onde ele está tendo justamente uma reunião com o Solosso, né? Só que tá o Marlon Brando, o Solosso e o Sony. E tem o Sony. E o Sony abre a boca. Bocudo. Bocudo. Ele é bocudo. Ele é emocionado. Impulsivo. O pai dele olha para ele, dá aquela virada, né? E vira e dá aquela fuzilada com o olhar e depois dá aquela recriminada, mas uma recriminada não de novo com uma inteligência emocional, com uma calma, né? Mas com, né, aquela palavra forte que é o dono, justamente o dono da família, né? E ele fala para o Sony, né? Nunca diga para os seus inimigos o que você está pensando. Isso. Nunca fale para os outros, não para os seus inimigos, né? Mas ele fala exatamente, nunca fale para os outros exatamente aquilo que você está pensando. Isso. E aí o Sony inclusive, ele é assassinado por conta disso, né? Porque batem na irmã dele, ele sai de casa para ir para espancar lá o marido porque ele percebe, depois o Michael Corleone que chega nessa conclusão, porque ele percebe o seguinte, quando ele falou a respeito, né, daquela questão de entrar ou não no tráfico de drogas, o Solosso ele percebe que ele seria, o filho mais velho, o Sony, ele seria muito mais aberto a aceitar esse tipo de contravenção do que o Don Corleone. Sim. Por isso que ele arma o assassinato, né, faz a tentativa de assassinato do Don Corleone. Sim. Porque ele imagina que ele poderia negociar de forma muito mais flexível com o Sony. Sim. Né? E aí é claro que isso depois se desdobra, né, no assassinato dele mesmo, e aí o Michael descobre todo o plano e decide assumir a família. Você reparou, você estava falando, eu estava pensando uma coisa engraçada aqui, que me ocorreu agora, juro para você. Você já parou para pensar que o Michael Corleone vive uma jornada do herói às avessas? Jornada dos heróis às avessas? Porque às avessas. Porque ele não é um herói, certo? Claro. Mas ele também pode ser. Mas o herói é um protagonista de uma história. Então a gente vê a história dele, a ascensão dele. Sim. E no primeiro momento, ele recusa o chamado. Sim. Ele recusa o chamado. Só que aí ele sai do lugar comum, que é a vida legítima dele, e adentra a um mundo novo, cheio de desafios. Ele se cerca de aliados, certo? Ele tem que conquistar a confiança dos outros membros da família, né? Porque ele é meio um outsider, mesmo sendo da família. Sim. Ele não sabe como é que funcionam as engrenagens da máfia. Sim. E aí eu comecei a parar para pensar, e é uma jornada às avessas, porque ele não é um herói, mas assim, os elementos que constroem a mítica estão lá. E você torce para ele, assim, muito, né, incrivelmente, fala, não, enfim, né? O Poderoso Chefão, Mauro, o Poderoso Chefão, isso você falou de torcer, o Poderoso Chefão, ele às vezes recebeu, claro, ele é insensado e elogiado de forma meio unânime, mas ao mesmo tempo, aquelas críticas pontuais que falaram que o Coppola fez uma versão meio romantizada da máfia, né? Tanto que a palavra máfia, ela não é citada nenhuma vez durante o filme, hein? Sim, não existe. Você estava comentando isso nos bastidores, né? Não existe a palavra, não existe a máfia, existe as famílias. Sim. Existem as famílias. Sim. As famílias de Nova York, né? E é isso. Sim. É interessante também, assim, a escolha, né? Aí vamos falar, né, do Michael Corleone, porque vai aí, enfim. Sim.
Ele é a força até motriz. Terceiro filme, né? Foi até a criação do terceiro filme. Mas o ponto é a escolha. Se imagina se a gente, se a escolha do roteiro, né, do elenco principalmente nesse caso, não fosse o Al Pacino, que é hoje um super mega ator de Hollywood, certo? Que também fez filmes maravilhosos. Não precisa provar nada mais para ninguém. Exatamente, certo? E aí depois você ainda coloca ainda num segundo filme, já passando Robert De Niro. O Robert De Niro. Cara, então muito peso pesado junto, Helder. É muito peso pesado junto, entendeu? Tanto que o Robert De Niro, mano, ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante. Sim, pelo Chefão 2. O Poderoso Chefão 2 e melhor ator coadjuvante também como Al Capone e os Intocáveis. Quer dizer, ele não é por falta de... ele foi tão bem como mafioso, vamos botar ele para ser o Al Capone. Meu, ele arrebentou, né? Tá aí um filme que a gente poderia dedicar depois um episódio também, hein, Mauro? Os Intocáveis. Um belo filme. Dariam belos colecionáveis também, hein? E dariam belos colecionáveis. Nossa, você teria os 4. Os 4 passe. Nossa, muito bom. É muito bom. Muito bom. E aí, Helder, vamos ainda. A gente já está misturando um pouquinho do, né? Falando. Do primeiro com o segundo, né? Primeiro com o segundo e o processo criativo. A gente tem que falar da trilha sonora, né? Quem não escuta aquelas notinhas baixinhas, né? Um pouquinho curtinhas e tal, e você fala, a gente está escutando do Poderoso Chefão. Né? Então, é maravilhoso, né? Carmine Coppola, né? O pai do cineasta. Imagina. Né? Tudo e é engraçado que é tudo em família mesmo, né? Porque isso é uma coisa curiosa, porque o Poderoso Chefão ele é impregnado da cultura italiana, sendo o Coppola um italiano, então ele tem aquele peso do cinema italiano muito presente, muito vívido isso, né? As relações familiares, porque é uma história de poder. É uma história sobre tradição, é uma história sobre vingança, né? É uma história sobre ascensão e queda. Eu acho que Poderoso Chefão consegue abarcar todos esses temas. Você esqueceu do que é uma história de família, né, cara? Exato, mas era aí que eu queria chegar, exatamente. É tudo isso? Mas a gente tem, na verdade, uma história que mostra as relações familiares. Era esse ponto que eu queria... Né? Então, ele consegue trabalhar o tema de maneira muito grandiosa, muito operística, tanto que o fechamento da trilogia, a gente chega lá na parte 3, mas o fechamento, né, se dá com uma ópera. Né, com a cavalaria rusticana, imagina. É verdade. Né? Então ele tem esse tom operístico, grandioso, mas ao mesmo tempo você tem aqueles detalhes intimistas que fazem toda a diferença e, como você bem disse, que acabam conquistando você. Né? Você torce por eles, você se projeta nessa família, você faz parte. Então, e aí é interessante porque a gente está falando de, lógica, o nosso podcast é sobre colecionáveis, né? Então é muito interessante que a gente tem, por exemplo, a peça do Marlon Brando, mas a gente nunca teve uma peça do Poderoso Chefão do Michael Corleone, certo? Sim. Que seria uma coisa muito legal. Eu acho que envolve toda a questão do arquétipo do herói, de todos esses valores que você falou, seja uma aula de business, seja uma aula de família, seja uma aula de como proteger a sua família, de negociação, de relações humanas, do tipo, cara, eu vou te ajudar, mas um dia eu vou te pedir um favor. Certo? Então, essa questão de respeito, essa questão da inteligência emocional que a gente já falou. Então, quando você coloca uma peça dessa, de Um Poderoso Chefão, seja essa do Hot Toys, seja da Dantoy, seja as estátuas
que você falou que tem, ou que estão por vir, você traz todos esses valores para dentro de casa, né? Dentro de uma peça de coleção, como a gente sempre fala aqui, desde o nosso primeiro programa sobre nostalgia, e que faz todo sentido, né? Ainda mais quando você fala de um clássico que envolve tudo isso que a gente comentou, certo? E sabe um outro tema que eu gostaria de acrescentar nessa sua reflexão também, que o Poderoso Chefão, eu acredito que ele proporciona a questão do livre-arbítrio e do destino, né? A questão das expectativas familiares, porque a partir do momento que o Michael Corleone ele assume a persona dele de chefe de família, né? Afinal de contas não existe mais o irmão mais velho, e a gente está falando de uma família tradicional, claro, né? Claro. E ele assume a última cena do filme, né? Que a gente até estava falando nos bastidores, também, né? Que aquela cena é a primeira cena a primeira cena do filme é com o Marlon Brando, ele na sala recebendo alguém para poder falar de business, enquanto está na festa lá fora, e o final é o Michael Corleone, Al Pacino fazendo exatamente a mesma coisa. Essa cena arrepia. Só de você falar arrepia, cara. Porque eu espero, toda vez que eu assisto uma vez por ano a trilogia O Poderoso Chefão. É de lei. Tô falando sério. Eu sempre assisto. É obrigatório, tem que assistir, né? Clássico dos clássicos, tem que assistir. E toda vez que chega essa cena, eu arrepio, porque ele tá lá no escritório, os capangas, né? Os membros da família chegam, beijam a mão dele e aí falam pela primeira vez: Don Corleone. Don Corleone. E aí, é claro, tem aquele que vai até a porta do escritório e fecha a porta de forma bem sutil, bem suave, mas fecha a porta na cara da Kay, né? E a Kay olhando com aquela cara de sofrimento, já de amargura, porque ela sabe, né, que a partir daquele momento a vida que ela conhecia já não existe mais. Claro, né? Claro. Puta, acho maravilhoso. O papo tá bom, mas é o seguinte, a gente está caminhando para os finalmente do programa. Eu quero fazer uma pergunta e eu acho que é o que estava faltando aqui, né? Vamos falar de O Poderoso Chefão, parte 3. Vamos. É um filme feito praticamente entre 15, quase 20 anos depois do segundo. A gente está falando que o segundo é de 74, né? O primeiro 72, o segundo 74, o Poderoso Chefão, parte 3, 1990. 1990, então 16 anos, praticamente. Isso aí. Então, a sensação, e isso vale a pena a gente comentar, porque aquilo que nós, inclusive, demos uma pitadinha ali no início do programa, certo? O Poderoso Chefão na parte 3, quando você viu ele pela primeira vez no cinema, ele era um pouco desconectado dos outros dois, né? Passou-se muito tempo, algumas coisas continuavam o mesmo padrão de qualidade do Francis Ford Coppola, certo? Mas você tinha essa impressão, né? Você me disse já mostrou, inclusive, que a gente teve uma refilmagem, né, uma reestruturação do episódio 3 e que aí... Uma reedição. Reedição no sentido de que o Coppola, ele editou o filme novamente, mudou a cronologia, a ordem das cenas, eliminou coisas e deixou o filme muito mais consistente. Deixa eu mostrar aqui rapidinho, e aí a gente continua. Isso daqui faz parte da minha coleção também, são os steelbook que eu tenho em 4K. A gente gosta da mídia física, certo? Então, Poderoso Chefão, esse é o primeiro, certo? Aí eu tenho, claro, da parte 2, que aparece aqui o Vito Corleone, né, interpretado pelo Robert De Niro, legal. Muito legal. E aqui o steelbook, né, da parte 3, né, com o Michael Corleone velho. E o legal, por que eu tô querendo mostrar? Porque o filme ele foi reeditado pelo Coppola e ele ganhou um novo título, que é esse daqui, né? Então, The Godfather, Coda,
The Death of Michael Corleone. E coda é um termo da música que tem a ver com epílogo. Então ele assume agora, né, esse terceiro filme como, de fato, um epílogo. E, claro, Mauro, ele resgata os temas que foram tratados nos filmes anteriores, essa questão da família, da tradição, da honra e tudo mais. Eu acho que sim. Mas é claro que com essa revisão feita pelo Coppola, fica muito mais clara a proposta dele de fazer uma reflexão sobre escolhas que afetam o seu destino. Sim. E uma questão de legado, por um lado, o legado que o Michael Corleone deixou, né? Das decisões que ele tomou, do poder que ele conquista, né? No final do segundo filme, ele realmente tem o poder absoluto, vamos chamar assim, apesar de sozinho. Sim. Mas ele reflete sobre o legado. Então esse é o meu legado. E a questão, claro, uma reflexão sobre redenção e pecado, porque afinal de contas ele toma aquela decisão impensável, né, para pessoas normais, que é mandar matar o próprio irmão, né? Sim. Então, o Fredo. Então, essa amarração, ó, no terceiro filme fica muito, muito evidente. É uma experiência, eu diria para você, Mauro, você não assistiu, né? Esse ainda não, né? Não, essa versão. Coda não, essa versão Coda não. Não. É por isso que eu fiz questão da gente poder conversar um pouquinho a respeito dela também. Porque assim, realmente... parece que você tá tendo uma experiência de um outro filme. É uma nova experiência. É uma nova, assim, e a conexão, é muito impressionante. É muito impressionante. E tanto que assim, né, o filme faz valer essa frase. Tem sempre frases memoráveis, Poderoso Chefão, né? Ó, na caixinha vem sempre no verso as frases. Aqui né, eu vou fazer uma oferta que ele não pode recusar, do primeiro filme, né? Mantenha os seus amigos perto. É o que ele vai fazer pro diretor do estúdio de cinema. Exato. Do estúdio de cinema, Esse daqui é Keep Your Friends Close, but Your Enemies Closer, né? Mantenha os seus amigos perto, seus inimigos mais perto ainda. E no terceiro filme, aquela frase que o Michael Corleone diz quando eles estão em família, de uma forma muito intimista, na cozinha da casa, que ele fala assim: Just when I thought I was out, they pull me back in. Então assim, puta, justo agora que eu tava sentindo que eu tava, tô saindo disso que eu mesmo construí, eles me puxam de volta, né? Então é muito interessante essa discussão, né, do livre-arbítrio, do destino, da reflexão sobre pecado, muito culpa, redenção, e você tem, eu diria, uma experiência com o Coda, né, que é a terceira parte agora, a gente pode chamar carinhosamente de Coda, a gente tem uma experiência muito mais satisfatória, até porque ele chama Coda, só que chama The Death of Michael Corleone, a morte de Michael Corleone. Só que tem uma coisa curiosa, e não é spoiler, tá, gente? Tá bom? É a morte de Michael Corleone, mas ele não morre. Pelo menos não fisicamente. Que é o que então, acontece que é o que acontece na versão de cinema, certo? A última cena, né, que ele cai da cadeira. Exatamente. E ele não morre. Assim, acabou a história, então morreu, né? Porque é justamente o Dom que cai da cadeira. E aí ele não... É isso aí. E você não tem isso. Você tem ele velho, tanto que a última cena você tem ele velhinho, mas ele não morre. Então, muito na verdade, tem um simbolismo muito interessante. Que morte que a gente está falando? Sim, né? Sim. Que morte. Quer dizer, é uma morte em vida, porque ele perde a filha no final, na ópera. Sim. E a partir do momento quando ele perde a filha, imagina, é a maior dor do mundo. Sim. Né? É a maior dor do mundo. Para a gente que é pai, é inconcebível, né, pensar uma coisa dessa. Sim, né? sim. É uma cena emocionante, da escadaria ali, né? Lembra? Da escadaria. Que ele dá aquele grito inaudível, né? Ele grita aquela expressão do Al Pacino de dor absoluta e de desespero e de que
apesar de todo o poder, né, aquilo foge do controle dele. Sim. Então, tem um simbolismo muito marcante e, assim, é uma experiência renovadora. Eu diria que o terceiro filme, do jeito que ele é tão bom quanto os 2 primeiros. Ouso dizer isso como grande fã. Ouso dizer isso, não. Deixamos não só para os nossos fãs, mas também para eu assistir e meu amigo, essa brincadeira. Precisa mesmo, tá bom? Mas muito é isso, bem. Eu acho que essa seria a minha contribuição, né, em termos da reflexão aí sobre a parte 3, né, e do ganho disso para a trilogia. Tá bom? Maravilha. Helder, papo tá bom, mas não tem jeito, né? Chegamos ao fim, mas Poderoso Chefão, a gente poderia ficar aí, né, mais umas 2 horas pelo menos só falando. Fácil. Né? Sem dúvida. Nem entramos no mérito, né, de um Andy Garcia no terceiro filme, que faz um filho do Sony muito legal, né? Brilhante. Mas, realmente o nosso tempo se esgotou. E que tem uma rima, né? E tem uma rima narrativa com o Don Corleone do primeiro filme, porque ele se torna o Don. E também tem uma cena parecida que beijam a mão dele e chamam ele de Don Corleone. Não sei se você lembra disso. Preciso rever de todos esses detalhes. É isso aí. Mas tá bom, meu amigo. Como te encontramos nas redes sociais? Como sempre, estou lá produzindo muito conteúdo diferenciado sobre colecionismo, conteúdo sempre trazendo uma perspectiva nova. É o @TheOneCollector lá no Instagram, tá bom? É isso. Maravilha. E para me encontrar, seria no Instagram da MBM, né? @MBM_Unlimited. Né? A gente não tem o Don Corleone mais, foi vendido, mas o universo sempre conspira, então a gente já está torcendo para ter uma terceira peça, apesar de ser um dos 5 mais raros aí do mundo dentro de Hot Toys, tá bom? Maravilha. Pessoal, espero que você tenha gostado, se gostou, compartilhe, né? Com os amigos. Compartilhe, comente, por favor, gente, ajuda a gente. Né? É isso mesmo. Isso. Pessoal, muito obrigado, Helder. Super papo legal sobre Poderoso Chefão. Sempre. A gente se vê no próximo episódio. Tá Valeu, bom? Maurão. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.